Estamos ao vivo começando mais um podcast Propósito. Esse é o nosso episódio número 34. Um projeto que já começou há um ano e meio, a gente começou em 2023 e a gente começou com o intuito de trazer alunos, né, mentorados, outros mentores também e parceiros de negócio para que a gente possa junto criar um ambiente que prospere, trocar boas ideias e influenciar positivamente a vida de outras pessoas. Que a gente fala tanto sobre ambiência, sobre conteúdo, e esse aqui é o ambiente certo para que a gente possa sentar na mesa certa e gerar conteúdos que façam você prosperar, pensar no próximo passo e agir com estratégias de quem já passou por um caminho, já trilhou um caminho que talvez seja o caminho que você deseja trilhar. Então hoje aqui com a Ana Carla, que é mentora de empresários, é uma das melhores pessoas no assunto que eu conheço. Fui na imersão, né? Além de ser nossa aluna da mentoria, e só por isso a gente já conhece muito, mas eu conheci na prática na última imersão que teve e foi profundo. Pouca gente entrega tanto conteúdo quanto a Ana Carla entrega. Então, obrigado por estar aqui, por viajar. Eu sei que não é simples esse teu viajar, mas obrigado por estar aqui, disponível e disposta a gerar conteúdo para as pessoas que estão aqui escutando a gente. É um prazer o convite. Quando tu falou sobre vinho, eu já na hora, já claro que vou. E eu já entendi também porque tá tão bom esse podcast e a tua comunicação tá tão boa. Porque já foram 34 vezes, né? 34 vezes? 34 vezes. 34 vezes. Pra gente melhorar cada vez mais só agindo, né? Só aplicando. Tá maravilhoso. Tô acompanhando, tá maravilhoso. Que bom, fico feliz. Trabalho de equipe, né? Então já tem um @McastStudio aqui embaixo, que é o Mac que conduz essa nossa operação. Já rimos muito aqui até hoje nesses projetos. Com a cobertura da Lynx, que sempre dá aquele charme que deixa tudo lindo, brilhoso, né? Fico até magrinho, fininho ali. Com a cobertura da Sara, eu falei, Sara sempre pega aquele ângulo, né? Que dá aquela favorecida na gente. Mas isso só depois da Indianara. Antes eu não olhava pra isso, não. Eu só queria gerar conteúdo e fazer barulho. Né? Agora não, agora a gente tá mais profundo nessas entregas. Ana Carla, conta pra nós um pouquinho de onde é que nasceu essa mentora de empresários. Nasceu provavelmente como uma empresária, né? Então como que começou a tua jornada como empresária pra gente entender um pouquinho do que a gente tá falando. Eu vou dar uma resumida da minha história para vocês entenderem, né? O que aconteceu foi o seguinte. Eu era CLT, trabalhava como CLT, e aí o meu esposo, na época era meu namorado, ele disse assim pra mim, eu tava um pouco insatisfeito com o que eu tava vivendo, e ele disse assim, Ana, vamos abrir uma empresa? Tô resumindo, tá? Vamos abrir uma empresa? Aí eu disse assim, abrir uma empresa? A gente não tem dinheiro? Abrir uma empresa? Como que tem abrir uma empresa? Aí ele assim, não, vamos pensar. Mas é muito bom o que tu faz, vamos ter uma empresa pra ti, eu te apoio, Então ele foi a primeira pessoa que acreditou, que me viu assim um pouco diferente, assim, que eu poderia, né, dar certo. Sim. E aí eu fiquei uma semana pensando sobre aquilo. E eu, mas como assim? Não, mas eu não sei, mas não sei o suficiente. E naquela época ele era caminhoneiro. Então ele viajava, né? E eu trabalhava como CLT. E aí eu fiquei uma semana assim, matutando, e aquilo ali, ele mexeu alguma coisa comigo ali naquele momento, naquela uma semana. E eu me lembro que ele falou perto do dia 20, e no dia 5 ali eu falei para a pessoa que eu trabalhava antes, eu disse assim, olha, eu vou sair porque eu vou vir uma empresa. Eu sou muito congruente, então eu não queria estar num lugar com a minha cabeça fora. E eu não queria sair pela porta dos fundos, fazendo alguma coisa errada. Então eu falei a verdade, fui íntegra, e eu disse, eu tô saindo por esse motivo, eu vou fazer isso. Então não tô levando nada, não tô levando cliente, não tô levando funcionário, eu só quero viver uma vida diferente. E aí, assim, fiz. Então, em 2016, a gente abriu, mas CNPJ, mas janeiro de 2017, a gente começou. E foi muito desafiador, muito, porque naquela época eu era uma especialista. Eu sabia fazer uma coisa. Só que para ter uma empresa, a gente tem que saber fazer outras coisas. Mas assim fiz. A gente iniciou, ele continuou viajando ainda. E nos primeiros momentos, assim, né, nos primeiros meses, ele trabalhava para pagar as contas da empresa. Então, a gente não tinha caixa, né? A gente começou com um carro financiado. Então, ele pediu pro pai dele financiar a caminhonete que o pai dele tinha. E com o financiamento do veículo, a gente conseguiu abrir a loja. Então, a gente conseguiu abrir, ele que pintou, ele que fez elétrica, ele que ajustou. E a loja era? Era em Tubarão, era sempre real. Na época era Real Cred. Real Cred em Tubarão. Em Tubarão.
E era uma empresa de crédito consignado. E a gente começou assim. Então, ele continuou viajando e eu continuei e fiquei lá, né? E aí, eu comecei a dar certo, eu sabia vender, sabia liderar. E aí, começou a crescer, colocando uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, até o momento de eu ter 10 pessoas. E aí, isso durou em torno de uns 2 anos. Quando deu 2 anos, meu pai ficou doente. E aí, eu larguei tudo para poder cuidar dele. Então, foi mais 2 anos, desse jeito, assim, meio bagunçado, para poder cuidar do meu pai. Então, demiti praticamente todo mundo, fiquei só com 3 pessoas que mantinham a empresa aberta, porque eu ficava internada com meu pai. A empresa tinha quantos Na época, quantos funcionários? anos? Tinha 10, eu fiquei com 3. Porque eu não tinha mais como cuidar, eu não estava lá sempre, o Eduardo viajava. Então, eu mantinha as 3 principais, que mais vendiam, que mais eu confiava. Elas abriam, fechavam, eu ia de vez em quando, mas eu ficava mais com meu pai nos hospitais. E aí, em junho de 2019, ele faleceu, e aí eu voltei. E comecei a crescer novamente. E foi bem desafiador. Foi bem difícil, emocionalmente, e foi difícil toda aquela situação, né? Sim. De eu ter que largar, era um sonho pra gente, nossa, agora que eu comecei, agora que eu vou parar. Enfim, só que aquilo ali me fortaleceu demais, porque eu aprendi coisas que eu não aprenderia se eu não tivesse passado. Então, foi um momento da minha história, da minha trajetória. E depois, quando eu comecei a ficar mais focada na empresa de novo, a empresa começou a voltar a crescer. Só que aí, Eduardo, eu não era boa no resto. Eu era boa numa parte do movimento, lá numa parte. O que tu era boa? Eu era boa em vender e liderar. E o que tu viu que tinha gap? Para tu ter uma empresa, para realmente funcionar direito, e a gente conseguir ter paz e ter dinheiro e prosperidade, eu acredito que são 3 coisas que a gente precisa ter, que eu aprendi isso no meio do caminho até com livros. Eu aprendi que eu preciso ser empreendedora e visionária. Isso eu tinha bastante, assim, eu tinha medo de arriscar, eu fazia. Eu precisava ser especialista, saber fazer aquilo que eu estava fazendo, e eu precisava ser administradora. Então, ou se tu é só administradora e tu não é empreendedora e tu não é especialista, tu vai precisar de alguém que seja na tua empresa. A não ser que tu seja um empresário, um sócio que seja só investidor. Aí beleza, né? Tu investiu o teu dinheiro e alguém vai tocar. Mas se for para te tocar, tu precisa ser especialista, entender do que tu faz, precisa ser empreendedor, ter aquela visão, aquela sede, aquela vontade de crescer, aquela coisa louca que o empreendedor tem, aquele sangue, dá um negócio que eu não sei explicar. É um negócio que queima o coração, assim, aquela vontade de empreender, de empregar, de crescer, que o empreendedor tem, e o administrador. Porque tem que gerir caixa, tem que gerir lucro, tem que entender funcionário, tem que entender a parte de trabalhista, precisa saber como contratar, e aí, então a gente tem que ser administrador. Então, todo mundo acha, ou algumas pessoas acham, que para ser empresário basta ter um CNPJ. E não. Eu já vi vários empresários, eu tenho 4 empresas. 4 CNPJs, tá, mas qual delas realmente é uma empresa com fluxo, com uma organização mesmo? Às vezes nenhuma. Então, eu aprendi, e assim, aprendi buscando, Eduardo. Sim. Eu aprendi buscando, eu aprendi indo atrás, eu aprendi lendo livro, eu aprendi pagando mentores, porque eu não sabia o suficiente. Sim. Eu não sabia. E aí, com o tempo, eu percebi que eu não saía do lugar, eu não ia pra frente, e aí eu pensei, gente, Paulo Vieira fala, né? O que me trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai me levar adiante. Então, eu não sabia ser uma empresária. Eu era uma boa especialista que se tornou empresária. Mas eu não sabia se me comportar como uma empresária. Era uma especialista empreendedora, Exatamente. mas não uma especialista empresária. Não. E eu não tinha mesmo. E aí eu escutei uma frase que dizia assim, eu só cresci quando eu entendi a minha ignorância. Então, eu só cresci quando eu vi que eu não sabia. E não era que eu era ruim, é porque eu não sabia. E aí eu fui atrás para buscar. E aí, buscando, indo atrás, eu estou no processo ainda, eu não estou pronta, nunca estarei pronta, porque a gente precisa sempre querer melhorar em algo. Todo dia para sempre. Para sempre, mas vista do que quando comecei, eu já estou muito melhor. Sim. Mas foi uma trajetória assim, aí depois quando começou a dar certo, então começou a ter dinheiro e tal, aí o Eduardo veio para me ajudar a administrar. O que a Ana Carla de 2025 falaria para Ana Carla de 2017 que poderia encurtar essa jornada? Eu também abri minha empresa em fevereiro de 2017, bem pertinho, né? Iniciamos a nossa com um mês de diferença. Foi. O que a Ana Carla de 2025 diria para Ana Carla de 2017 que talvez encurtaria um pouquinho essas dores dessa jornada? Se torne uma administradora. Busque saber administrar.
O que é administrar, né? Porque eu me formei em administração, eu entendo um pouco sobre o que é o administrar, mas para quem tá escutando a gente em casa, o que seria esse administrar? Tipo, é fazer isso, isso e isso. O que torna ele um administrador? Quando eu falo de administrar, eu não estou falando nem de... Porque até na última imersão foi meio confundido com tem que fazer faculdade de administração. E não, eu não estou falando dessa questão da administração, de ter uma formação, porque eu não tenho formação de administração. Mas eu falo de gestão. É como se fosse o seguinte, é como se a liderança cuidasse de pessoas e a gestão cuida de dados, se fosse para resumir assim. Então, o que é a administração que eu estou falando? É gerir o negócio, é entender. É olhar para os números, quanto sai, olhar para as vendas. Indicadores de desempenho eu não sabia antes, que para eu crescer eu teria que saber onde eu estou e para onde eu quero chegar. Nossa, é óbvio, eu não sabia. Eu estava fazendo, mas eu não parava para pensar. Então, hoje, a gente tem gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de cuidar as áreas como dados, de entender onde que eu estou na parte da venda, quanto que entrou, quanto que eu tenho que vender, quanto tem de rentabilidade, qual é o meu lucro. Eu não via isso. Então, esses números administrativos que me fizeram crescer e me fizeram hoje. A minha empresa está mais enxuta do que estava antes, mas eu tenho mais lucro e mais faturamento do que tinha antes com uma empresa maior. Eu não sabia por quê. Sim. Eu precisei passar por várias situações que me fizeram aprender e eu buscar, esse caminho eu não quero ir. E aí eu comecei a melhorar em outras áreas para me tornar o que eu estou hoje. Porque muitas vezes a empresa comum é a minha formação e eu ainda administro por muitas coisas dentro da empresa. Tem que administrar muita coisa dentro da empresa. Eu vejo que as pessoas olham muitas vezes para o lugar errado. Uhum. Ou não olham, ou olham para o lugar errado. Pouca gente olha para o lugar certo, que é olhar qual é a margem do teu produto, qual é o lucro que tem naquele produto. Às vezes tu é apaixonado por um produto que a margem de lucro dele é muito baixa. Ah, não, eu amo esse produto aqui. Ele, ou a margem simplesmente é baixa, ou ele inclusive precificou errado. Mas ele não está olhando com a cabeça de gestor, de administrador, para entender que aquele produto ali não vai fazer a empresa dele chegar lá onde ele está sonhando. Então, para isso é importante isso que tu estás falando. Entender a margem de lucro, entender qual é o produto bom e ter um bom indicador. Daí eu queria aprofundar contigo agora, de repente, nesse item. Indicadores. O que são esses indicadores? Tem umas letras que às vezes a gente fala bonita ali naquele meio. Para quem está escutando a gente, o que ele poderia hoje criar um indicador? Quais são indicadores? Como que ele cria? Como que ele acompanha? E por que isso é importante para a empresa dele? Antes de começar a falar sobre isso, eu vou te falar que mais de 60% das empresas fecham no primeiro ano. E por que acontece isso? Justamente o que aconteceu comigo lá atrás. Eu era uma boa especialista, abri uma empresa, era um sonho para mim, era um sonho para mim e era um sonho para mim. Era um sonho. Então, eu não sabia como administrar, como controlar a entrada e saída e fez com que eu passasse por várias situações negativas. Sim. Então, o que eu falo antes de qualquer coisa, de falar sobre indicadores, eu falo, quer montar uma empresa? Monte. Eu falo, monta, empreender é maravilhoso, eu sou apaixonada, eu falo, monta a tua empresa. Mas vai entender de gestão, por favor? Tu vai passar menos trabalho, tu vai perder menos dinheiro, tu vai ganhar mais tempo. Hoje eu percebo, Eduardo, até nos meus mentorados, eu percebo que, eu falo assim, qual a tua visão positiva de futuro? Onde tu quer chegar com a tua empresa? Simples assim, tá? Tu tá aqui agora em agosto, em dezembro. Como tu espera estar a dezembro, assim? Eu sei que muita coisa foge do nosso controle, claro. Mas se tu pudesse controlar, como tu gostaria de estar? Eles não sabem. Eles estão trabalhando. É como se eu estou montando uma empresa para ser empregado de mim mesmo. Eu monto uma empresa porque, geralmente é assim, eu monto uma empresa porque estou insatisfeito, mas comigo, estou insatisfeito com a empresa atual, monto uma empresa porque eu sei fazer, sei trabalhar, então eu vou ganhar para mim, sem dividir com ninguém, eu ganho mais trabalhando para mim do que trabalhando para os outros. É o primeiro ato do especialista. Primeiro. Né? Aconteceu comigo, aconteceu com mais um monte de gente. Aconteceu comigo, eu saí, eu dava treinamento bom, onde eu tava, eu saí, comecei a dar o treinamento. Exatamente. E a margem é toda minha. Assim, só que aí tem custo, começa a entrar na questão tributária, começa a... Pô, eu não sei fazer isso aqui. E aí é que o negócio dá errado. Então, eu falo assim, eu acho que para montar um CNPJ, vou falar assim, devia ter uma lei, alguma coisa, que obrigasse, igual o carteira de motorista, que obrigar a fazer aula teórica, seria obrigado a entender poucas coisas que vão te ajudar a não passar trabalho. Eu acho que devia ter isso. Para uma aula teórica, um negócio que diga assim, empresa tem que dar lucro. Empresa tem que dar... Sabe quando eu aprendi isso? Quando? É óbvio, né? Empresa tem que dar lucro. Claro. Eu aprendi isso há
4 anos atrás, 3 anos atrás. O debate do nosso podcast anterior, e nós vamos voltar aqui agora, foi essa. Ah, não, porque eu amo o que eu faço, tá, não. Tudo isso é condição sine qua non, né? Sem a qual, não. Ah, vice? Isso aí eu aprendi na internet, achei bonito. Hein? Mas é condição da minha empresa priorizar Deus, é condição da minha empresa ter bons princípios, bons valores. É condição de abertura. Pronto. Dado que essa é a condição de abertura da minha empresa, que pode ser da tua, e aí cada um tem a sua condição de abertura, minha condição é essa. É o motivo pelo qual eu acordo de manhã, eu tenho um trato meu com Deus, eu tenho um trato meu que é levar propósito, levar prosperidade. Tá lá. Agora, abri a porta da empresa, sentei, sabendo que meus princípios, meus valores estão lá, a minha missão, a minha visão, onde eu vou chegar, tá claro. Fechou? A partir desse momento, existe o servir quem está me contratando, porque eu preciso tornar a vida dessa pessoa melhor, e em contrapartida existe o meu lucro. O meu lucro. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, começa as pessoas a mudar a vibração, começa a mudar a energia. Não, mas como assim? E veja bem, e você vai enriquecer? Eu vou. Enriquecer não ajuda mais pessoas. Exato, e quanto mais rico eu sou, mais pessoas eu contrato, mais eu tô ajudando o mundo. E às vezes as pessoas travam. Ontem saiu, não sei se tu chegou a ver, ontem saiu uma entrevista do Thales, lá do G4, entrevistando 30 pessoas que foram demitidas. Não, porque isso, porque é mimizento. É mimizento, sim. Se tu tá falando mimizento, é porque tu é. E se tu foi demitido, é porque tu é ruim. Ou a empresa não administrou bem, diminuiu a margem de lucro e precisou demitir. Tá aí, olha o tamanho da importância de entender de gestão do lucro para que a empresa tendo bom lucro, o colaborador tendo boa performance, todo mundo sai feliz. Agora, administrou mal, diminuiu a margem de lucro, demite. Ou o contrário, esse cara não contribui para que a minha empresa aumente a margem de lucro, demite. Não vivo num socialismo, eu vivo num capitalismo, que é mais próspero do que um socialismo. Exatamente, Né? e eu percebo que eu tinha essa pegada assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero colaborar com um colaborador, eu quero colaborar com a sociedade. Aí diz assim, tá, Ana, mas quanto tu ganha? Cri, 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 cri. Se sobrar, eu ganho. Se sobrar, eu ganho. Se sobrar, eu recebo. E com o tempo eu pensei, opa, como assim? Não, eu tenho valor aqui. Então, por muito tempo eu fui assim, tá? Por muito tempo. Vamos ver quanto é que vai sobrar esse mês. Sobrava, lá no começo, sobrava 2 mil. Oh, meu Deus, vou viver com esse 2 mil. Vai sobrar 3, vou viver com esse 3. Hoje eu já sei quanto é que eu ganho o meu salário, Sim. né? E aí eu percebo que a maioria dos que eu converso não tem essa visão de futuro, não sabe onde a empresa vai chegar. Até a última aula da mentoria que eu entreguei de 2 meses, a última aula foi ontem, para eles me mostrarem um plano de ação deles até dezembro. Então, eles criaram um 5W2H para... Eu queria que eles parassem para pensar. Eu sabia que não ia ficar perfeito, mas eu queria que eles parassem para pensar. E eu perguntei, como é que foi pensar no teu futuro? Como é que foi pensar a tua empresa? Não tô falando há anos-luz na frente, tô falando dos próximos 5 meses. Aqui, ó, pertinho. Sim. Fechou o olho, já é dezembro. Ana, passei muito trabalho. Olha só. Eu passei, não tem ideia do quanto tempo eu passei para criar uma frase do que eu gostaria de estar, como que eu gostaria de estar em dezembro. E respostas básicas, pessoal. Para quem não tá Simples. acostumado com o mundo da administração, 5W2H em inglês, né? Que é o que, quando, como que eu vou fazer, quanto vai custar, aonde eu vou chegar. Então, é questão, né? Tá assistindo a gente? Bota no Google ali, escreve ali 5W2H, já vai vir uma planilha, você vai entender o que tá acontecendo. E são perguntas relativamente básicas. Simples. Né? Simples. Só que a hora que eles foram colocar, escrever, porque na verdade não param para pensar, só executam. Ou ele vende, ou ele faz, ou ele faz, ou ele faz, ou ele faz, mas quem é que vai parar para pensar sobre a empresa? E aí, nesse tempo, eu conduzi. Não, agora, vocês vão ter 2 semanas, eu dou 2 semanas para vocês fazerem, até aumentei assim o prazo. Vocês vão me entregar um plano de ação, como vocês sabem fazer, de acordo com a minha orientação, eu quero que vocês parem para pensar. Teve uma que disse, eu vou refazer tudo, porque não era bem assim que refaz, não tem problema, mas precisa ter um norte. E aí, quando eu falo sobre norte, Eduardo, sobre indicadores, eu falo assim, eu vejo muito o ego na questão do faturamento. Exemplo, eu quero vender 3 milhões, eu quero vender 50 bilhões, eu quero vender faturamento, Sim. produção.
Só que não vem que isso é ego, porque isso aí é só para mostrar para os outros. Sim. Isso aí é só para aparecer. Mas, quando, na verdade, quanto que entrou de dinheiro para a empresa e quanto que realmente sobrou, quanto teve ele de caixa, quanto de caixa gerou, é isso que é importante. Não é importante, é óbvio que eu tenho que vender cada vez mais, mas o mais importante é quanto é esse valor no caixa. Claro, capacidade de produção do lucro, ela não é uma linha reta. Não. Né? O meu primeiro milhão vendendo mentoria eu fiz sozinho. E o bom de vender mentoria é que a margem é bem alta. Né? Então, o meu primeiro milhão eu fiz só. Tá, nunca é sozinho, mas para simplificar a história, sozinho eu fiz o meu primeiro milhão e você consegue fazer o seu primeiro milhão. A margem, cara, foi 90%. Eu gastei muito pouco o primeiro milhão. Tipo, eu gastei 100 mil e fiz 1 milhão e tive a mais de 900 mil. O segundo milhão já não se faz sozinho e já não é uma margem de 90%, é uma margem de 80%. O terceiro milhão, tu já precisa contratar mais uns 2, 3. E aí a tua margem já cai para uns 70. E o quarto milhão já contrata mais uns 2, a tua margem já cai para 60. Hoje, o Wendel Carvalho, que é um dos caras que mais vendem mentorias no Brasil, hoje não sei, mas a última vez que eu estive dentro de mentoria, ele estava lá faturando mais ou menos 10 milhões mês. É bastante dinheiro. Só que a margem dele, ele falou para nós que tinha caído para 33%. Ainda é um excelente resultado. Muito. Né? Vender 10 milhões de reais por mês, paga todo mundo, gira economia, prospera, o negócio vai para frente, reinveste, né? Porque tem outras coisas, plataformas, estruturas. E 33% de 10 milhões, 3 milhões 333 mil é limpo dele, da operação. Não é ruim, 3 milhões e 300 limpinho no mês. Mas só pra gente entender que não é... Agora, se ele for pra 11 milhões e cair pra... Vou chutar, não é isso que vai acontecer. Mas se ele cai pra 20%, já não vale a pena. Se ele sai de 10 milhões pra 11 e no 11 ele tem que contratar uma equipe, uma nova estrutura, um novo formato que cai pra 20, não vale a pena. E se ele não tiver gestão, não tiver os indicadores claros, ele não vai entender que essa curva não é reta. Não. O nome já diz, né? Essa curva não é uma reta, óbvio. Mas é uma curva que tu vai entender conforme os indicadores. A tua capacidade de produção com aquilo. Hoje, com a equipe que eu tenho, eu administro 50 mentorados com uma equipe de 7 pessoas. Se a gente for para 100 mentorados, eu preciso de uma equipe de 11 pessoas. A minha margem vai variar. Mas ainda não muda tanto ela. Então, a gente tem que entender isso. Então, gestão é muito do que tu tá falando. Se não tiver isso, tu vai paralisar. Essa produtividade, a partir de indicadores que tu tens ensinado pra gente, eu devia ter separado umas 8 horas de podcast, né? Mas em média a gente separou 40 minutos. Não sei o que nós vamos fazer, porque já tá na metade. Eu não sei o que nós vamos fazer. Tem mais 30 perguntas anotadas para 20 minutos. Não sei o que vai dar. Mas vamos lá. Eu já imaginava. Sabe o que eu tô me contendo? Tô me contendo. Então, aqui que a gente tem... Para aumentar essa performance, após o empreender, após olhar que existem indicadores, entender os lucros, existe uma coisa que é uma coisa. Existe uma etapa que são pessoas. Que é amor e ódio, né? Eu acho. Às vezes a gente dá uma vontadezinha de matar. Não é matar assim, né? É só esgoelar, né? E outros... tem uma relação que é muito natural, porque a pessoa já vem, parece que com o collab da empresa, assim, parece que ela já traz a cultura da empresa, já traz o fit, ela já tá, meu Deus, parece que tá realmente vestindo a camisa. Nós que, né, já estamos há alguns anos no mercado, você é nova, mas eu já tenho, né, 42, né, eu sou da geração do vestir a camisa, sabe, do falar. Somos um âmbito diferente. 38 aqui. Mas não parece, né? Parece. Acho que o Eduardo tá cuidando bem, né? Tá cuidando bem. Não deixa ela chacoalhar, né? Mas eu vim dessa escola do vestir a camisa. E o vestir da camisa não significa que a gente vai ficar pro resto da vida junto. Mas significa que enquanto estou aqui, estou contigo e vou dar o meu melhor com o que a gente tem. Mas aí como é que começa isso? Numa contratação? Como é que começa uma contratação? Numa seleção? Não sei, tu que é especialista nisso. Conta pra nós então como que eu vou trazer a pessoa certa pro cargo certo pra essa pessoa ficar ali junto com a gente, produzir e potencializar o lucro. Vamos começar pelo começo. Tá. Antes de saber quem eu vou contratar, eu tenho que entender qual é a área, o que a pessoa vai fazer e deixar isso muito bem escrito. E é isso que eu percebo que muitos empresários não têm e não dão valor a essa parte. Então presta muita atenção porque essa parte é muito importante. Antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre cultura.
a cultura é importante. A gente vê muito falar sobre cultura, mas a cultura é o DNA da empresa. E ela é medida pela missão, visão, valores, princípios, e a questão da visão da empresa ali muito forte para começar a entender quais são os valores que eu estou pesquisando nas pessoas. Por quê? É como tu falou, eu quero encontrar pessoas collab. Eu quero encontrar pessoas com meu fit cultural. Mas qual é o meu valor? Qual é a minha cultura? Não sei. E quando você não tem o teu valor escrito, claro e treinado com o time, já existe uma cultura lá, mas foi imposta para os colaboradores. Então, cada um lá tem o seu jeito. E tá levando a empresa de acordo com o jeito dos colaboradores. Aí pode ter cultura de fofoca, cultura de puxar tapete, porque às vezes as pessoas são assim e imporam como elas são na tua empresa. Então, não, a empresa é sua, a cultura é sua. Então, tem que colocar limites. O que pode, o que não pode. Eu posso botar qualquer coisa? Porque ontem deu muito rolo quando o Thales foi entrevistado e falaram, não contrato esquerdista. Eu posso... A empresa de quem? Sim. A empresa é tua. Exato. Eu tava louco pra que tu falasse isso. Tava louco pra que tu falasse isso. É a tua casa, né? O dominante lá em cima agora. Porque pra mim é isso, né? Se o cara fala que é esquerdista, eu não contrato também. Então eu tava louco pra que tu... Não, a empresa é tua. Tu tá se colocando como se tu fosse um técnico de futebol e o time é teu. Isso. E tu vai contratar quem tu quiser. Eu não sou obrigada a nada. Sim. Empresa minha, tô pagando, eu contrato, o risco é meu. Sou obrigada é a nada. Eu não vou violar direitos humanos. Isso. Eu não vou fazer nada de mal pra ninguém. Mas as regras são minhas. Porque a empresa é minha. Ponto final. Não concordo. Não entra na minha empresa. É isso aí. Pronto. Desse jeito. E eu não abro mão. É uma coisa. Exato. Assim, ó. Ah, mas eu discordo. Então... Seja feliz. Seja feliz em outra empresa. Seja feliz. Deus abençoe. Exato. Então, na minha, não. Então, tem limite. E se a gente não colocar limite, as pessoas colocam os seus em cima da gente. E aí vira bagunça. Então, assim, organização. A gente fala espaço organizacional, organização, que é entendendo qual é o meu valor. Exemplo, um valor da empresa lá, da Sempre Real. Melhoria contínua. Por quê? Porque como eu sou a CEO da empresa, é muitos valores de acordo com o que realmente eu sou. Porque eu estou controlando ali, eu estou negociando ali, né, com as pessoas. Então, se eu tenho melhoria contínua, eu quero que as pessoas que estejam comigo queiram crescer também, queiram melhorar também. Então, os que não são assim, não devem estar na empresa, porque eu vou cobrar que leia livro, eu vou cobrar que vá para frente, eu vou puxar. Quem não está disposto não é o ambiente. Então, uma coisa que a gente fala também sobre ética. Então, até tudo é real, mentoria real, a minha empresa se chama real, porque eu sou congruente. Então, se eu não faço, eu não falo que faço. Se eu não tenho, eu não falo que tenho. Eu não vou mentir para cliente, não vou enganar ninguém. Isso é muito forte em mim. E eu levei isso para a empresa. Então, eu não vou inventar roda, não vou fazer mal para ninguém. Então, colaborador que vem com uma cultura de casa, da sua criação, de enganar as pessoas, não deve estar lá. Porque vai ser demitido no primeiro momento que eu ver. E ponto. Então, eu já sei quais os valores que eu quero contratar, quais os valores que eu quero que as pessoas tenham, ou se ela não tem, mas ela é moldável para aprender, ela quer aprender, pode ser. Então, definiu isso aí? Definiu. Agora, beleza. Agora, a questão do organograma. Quem faz o quê? Organiza. Quem CEO faz o quê? O coordenador faz o quê? O vendedor faz o quê? Ana, mas é óbvio, o vendedor, ele vende. Não, mas quais funções e qual o dia a dia deles? O que eles vão ter que fazer no dia a dia? Descrever esse organograma, entender quem é que faz o quê, quem é que responde para quem. Sabendo disso, define as funções, que aí a gente fala sobre descrição de função. Nessa descrição de função, a gente coloca qual é a missão da área, quais são os indicadores da área, o que a pessoa tem que entregar, quais são as competências necessárias, qual é o disco que seria ideal, qual é o disco que eu tenho que evitar. Quando a gente vai fazer uma mentoria, vai vender alguma coisa para alguém, tu não mapeia a tua persona? Sim. Nesse momento, eu tô mapeando a minha persona, o meu cliente interno, que é o meu colaborador. Então, eu tô mapeando. Então, tu sabes qual é a função que tu tem. Talvez essa função pode estar bem linda, bem organizada. Se tua empresa é pequena, daqui a pouco seria olhar aquilo que você é ruim e você precisa de alguém complementar. Talvez, né? Eu não tenho essas qualidades, preciso de alguém para me complementar aqui. Pode ser um começo, a empresa é menor, né? E vai ter o fit, que vai ter aquilo que está escrito que é cultural, né? Na minha empresa eu trabalho muito sobre crescimento. Então, se eu vejo que a pessoa é muito estável, dependendo da função, não cabe. Né? Dependendo da função cabe, que eu vou sempre crescer e vou acelerar, vou cobrar muito, né? Para dar o próximo passo. Para mim, crescimento é fundamental. Transparência, verdade está lá também. Se eu vejo que a pessoa gaguejou, já entra na minha lista na hora. Ah, sai, na hora já acende um sinal vermelho. Gaguejou por quê? Se gaguejou porque não é natural. Gaguejou por quê? Não, é que eu tinha pensado o quê? O que tu pensou? Eu quero entender. Porque se tu pensou em desviar da rota, tu tá fora.
Então, é muito bom ter tudo isso Muito. claro. Agora o cara entrou. Como que eu faço esse acompanhamento? Porque daí é outra jornada, meu Deus. Porque quando eu comecei a aumentar com a equipe, eu pensava, a gente combinou, fiz um onboard, contratei, descrição de cargo, tu é adulto, faz o que tem que ser feito e cada um vai pro seu lado. Não funcionou. Não. Como é que faz pra acompanhar e dar certo? Alinhamento de expectativa é o primeiro momento. Por que que eu falo sobre a descrição de função e ela é muito clara e muito real? Tem que ser uma coisa que vai acontecer de verdade. Não dá pra ser uma coisa pegada no ChatGPT ou Google. Tem que ser verdade, escrito ali o que realmente acontece, porque senão a pessoa não vive isso aqui. Sim. Não dá valor. Fez isso aqui, ali eu deixo muito claro ali, Eduardo, que eu foco muito assim, no comportamento, o DISC, eu vejo muito, cada área eu contrato um perfil diferente. Então, para venda, eu gosto de influente dominante, gosto de influente conforme, que tenha um perfil mais de relacionamento e mais de resultado, Sim. que é o que dá mais certo, é mais rápido. Posso contratar um estável para venda? Posso, inclusive tenho, mas demorou muito tempo para ela chegar ao que ela é hoje. Se eu tenho tempo e quero desenvolver, fechou. Não quer dizer que a pessoa estável não seria boa para venda, porque tem uma estável que vende bem. Acontece que demorou. Ela demorou para engrenar. Então, se eu quero uma coisa mais ágil, eu já contrato pessoas que têm uma naturalidade mais na comunicação e resultado. Isso aí já pega na seleção muito, tá? Muito. Eu vou colocar uma pessoa que gosta de falar num ambiente fechado, vai dar ruim. Então, ali eu já mapeio. Depois que eu fiz isso, eu chamo as pessoas para conversar. Tem todo um processo seletivo que a gente faz em 5 etapas. Porque eu te pergunto, tu coloca qualquer pessoa na tua empresa, na tua casa? Não. Entra, passou alguém na rua. Gente, entra aqui. Vem aqui conhecer meu cachorrinho, vem conhecer minha esposa. Não. Por que tem que ser assim na tua empresa? Também não é assim Também na minha empresa. não. Mas é aí que tá. Às vezes as pessoas não fazem isso dentro de casa, mas a empresa faz. Isso. Respirou, eu era assim, respirou, pode vir. E eu acreditava muito das pessoas. Não, eu ajudo ela. Não, vai dar certo. Eu vou treinar, ela vai se tornar muito melhor. Não, gente, é uma empresa. Faz isso em ONG, vai ajudar de graça. Não dá pra ser inocente. Não, empresa tem que gerar lucro. Tem que ser intencional, minha contratação tem que ser intencional. Por que tem que ser intencional? É porque eu estou aqui, quero chegar aqui. A minha contratação tem que ser assim. Eu quero pessoas que têm habilidades e competências que me ajudam a chegar onde eu quero chegar até dezembro. Até ano que vem, até 2 anos, 3. Então, a minha contratação tem que ser intencional. Essa pessoa, o Eduardo, com essas respostas que ele me deu, com esse perfil, a competência, que ele sabe, o know-how que ele tem, ele vai me ajudar a chegar na minha meta? Vai, contrata. Não, vai ser mais trabalho do que não contrata. Eu estou contratando para fazer gol. Então tem uma pessoa que tem habilidade com a bola. Isso. Né? Então é isso que eu vejo nas entrevistas. Mas a entrevista não dá para ser assim. Vamos conversar, Eduardo, vamos, tá? Fala sobre a tua vida. E aí, me conta o que aconteceu na tua vida. Tu trabalha onde? Deixa eu ver o teu currículo. Ah, que legal. Por que tu sai da tua empresa? E vai falar. Ele vai falar. E aí, então tá, pode começar segunda-feira. Gente, não vai conhecer a pessoa desse jeito. E nem fazendo várias perguntas, tu vai conhecer a pessoa. Mas, pedir indicação para empresas que a pessoa trabalhou, ver antecedente criminal, dá uma olhadinha ali na rede social, faz ali um FBI para conhecer, tô colocando a tua empresa dentro do teu sonho. E essa pessoa pode entrar e destruir o teu sonho. Porque sim, as pessoas têm esse poder. E se elas permanecerem, elas têm esse poder. Agora, se elas saírem antes ou nem entrarem, não tem. E como que eu faço esse acompanhamento para ter uma performance alta? Eu tenho que ter um PDI, eu tenho que ter um feedback semanal. Como que funciona esse processo? Tem, porque quando a gente contrata as pessoas, eu deixo claro o que eu vou cobrar dela. Aí entra os KPIs, os indicadores. Ali eu digo assim, Eduardo, a missão da tua função é vender. A missão da tua função não é fazer ligação. Fazer ligação é uma forma de vender, mas a tua missão aqui é vender. Se tu não trouxer venda, as metas vão ser super possíveis, vão ser smart. Eu vou te ajudar, vai ser treinamento, mas se tu não tiver venda, tu não vai permanecer na empresa. Tá tudo certo pra ti? Entendeu que é isso que eu vou te cobrar? Entendi. Fechou. Alinhamento. Vendedor vende. Alinhamento. Eu vou te cobrar isso. Fechou? Fechou. Agora, o que eu vou olhar no teu trabalho? Eu vou olhar teu comportamento, eu vou olhar quantas ligações tu fez, eu vou olhar tua taxa de conversão, eu vou olhar quanto tu vendeu, eu vou olhar quanto tu cancelou, eu vou olhar isso. São os KPIs de função. Cada função tem o seu indicador. Vendedor, eu vejo isso. Tu entendeu? Então, semanalmente, a gente vai conversar. Eu vou pegar esses dados de acordo com o teu processo da semana e a gente vai definir plano de ação. Fechou? Combinado. Tu entendeu que eu vou te cobrar ligação? Tens meta de ligação, meta disso, entendeu? Entendi. Dúvidas? Não. Me pergunta. Não. Me responde o que tu entendeu. Vamos lá. O que tu entendeu do que eu falei com as suas palavras? Isso é ótimo. Porque daí tu garante certeza que a pessoa sabia. Aí, o que a gente faz? Eu uso Plaud. Já ouviu falar do Plaud? Não. Inclusive, trouxe pra te mostrar.
O Plaud, ele é uma inteligência artificial, ele é um pequenininho como se fosse um cartão de crédito, você pode pesquisar aí na internet, e ele grava o que tu fala. Então, nas entrevistas, eu estou usando ele grava tudo, até quando eu vou visitar um cliente para tentar vender uma mentoria, né? Eu gravo toda a conversa, dali fica tudo salvo, depois eu coloco na inteligência artificial do ChatGPT para que ele me dê... Eu faço alguns prompts para ele me dizer o que ele achou o que ele falou, as respostas e tal. Então, eu gravo tudo que ele me falou. Aí, depois disso, o Plaud, ele também, eu posso pedir para que o ChatGPT me dê um resumo do que a gente conversou aqui na entrevista. Sim. E aí, ele me dá esse resumo, eu me imprimo e a pessoa assina. Nessa entrevista, a gente viu isso, assina. Ah, tem uma assinatura ainda, que é pra... Comprometimento. Não vai tentar Cara, isso é fazer pra muito bom, porque esses dias eu combinei uma coisa com um colaborador, falei, então tu vai fazer esse checklist semanal. Vou. Aí chegou na semana que vem, cadê o checklist? Ah, não tinha entendido que era pra fazer o checklist semanal. Tá, mas é a nossa conversa sobre o checklist semanal. Tu não tinha entendido isso? Não, pra mim não tinha ficado claro. E acontece mais do que tu imagina. Então, aí o que eu percebi? Eu comecei a criar processo na minha empresa sobre os meus gargalos. Eu já vivi isso também. Então, vou fazer isso, assina aqui. Lê aí, vê se foi assim que conversou. Conversou, assina, tá ciente. Eu só quero dizer, não pode dizer que eu não te falei. Tá ciente. Quando eu vou te chamar pra te cobrar, tu não pode se sentir ofendido. Porque a gente combinou sobre isso aqui, certo? Fechou. Ótimo. Deu. Um problema menos de comunicação. Aí agora, realmente, eu vou... Como que eu meço isso? A gente tem lá também o nosso onboard, a gente tem as questões de treinamento. Quando a pessoa entra, ela tem todo um treinamento. Primeiro dia eu faço isso, segundo dia eu faço isso, todo um material, né? Fazendo isso, o treinamento, eu também tenho o tato da questão sensorial. Ou seja, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais vendo e tem pessoas que aprendem mais fazendo. Então, eu tenho todas essas três coisas nos meus treinamentos. Eu sempre boto um exercício, mão na massa, eu falo, tem slide, uma apostila, para que a aprendizagem fique mais fixada, né? Depois que eu fiz isso, a pessoa já está apta, de acordo com meus treinamentos, a ir para a função, ou enfim, né? E eu não falei do processo todo seletivo, estou resumindo. Depois que eu fiz isso, Eduardo, a gente faz um checklist semanal. Então, é como se mapeia o que tu vai ensinar na semana e diz para mim, de acordo com o teu treinamento, o que a pessoa já teria que ter aprendido. Eu não vou cobrar venda na primeira semana. A pessoa não sabe nem o que está fazendo. Sim. Mas o que eu vou cobrar? Que ela saiba ligar um computador, que ela tenha comprometimento, que ela tenha assiduidade, que ela tenha um bom comportamento, que ela venha de uniforme, que ela comece a seguir as regras, que ela saiba fazer isso, que eu já ensinei. Aí eu faço um checklist, e é diário, toda semana, todo dia, a líder precisa acompanhar. A pessoa entrou hoje, teve todo um treinamento. Aí eu faço provas, enfim, né? Pra validar se a pessoa soube. Entrou lá na função. Segunda-feira, ela chegou no horário? Sim. Respeitou? Sim. Ela ouviu o líder? Sim. Ela fez o sim. Terça-feira, fez isso. Então, eu tenho um mapeamento da semana. Sim. Aí, a gente chama um colaborador, um feedback semanal e mostra pra ele, ó, na tua semana, a tua avaliação foi dessa forma. E eu quero saber como tu avaliou a empresa também. Porque ele tá avaliando a gente também. Sim. Né? Se quer ficar ou não. Claro, tem os dois lados. Os dois lados. Quero ficar, não quero ficar. E aí a gente avalia. Por que eu fiz isso? Porque eu percebia que quando eu perguntava pra líder assim, o processo seletivo ali, né, da experiência tá acabando. A gente vai permanecer com a pessoa, a gente vai contratar, né, fazer um novo contrato. Ana, é porque eu acho que ela é tão boazinha. Mas eu não tô contratando boazinha, eu quero performance. Mas não tinha como medir. Elas não sabiam me dizer se a pessoa era bem ou não. Bonzinho eu quero que seja minha mãe, né? Boazinha. Né? E meu colaborador tem que dar resultado. Só que aí como mede isso? O que o líder vai entender de resultado? É porque tá ouvindo? É porque tá respeitando, chegou no horário? Mas o que naquela semana eu ensinei que ele já devia ter entregado? Não é venda, às vezes. Sim. É o que entregou. Isso, os entregáveis combinados. Ela sabe ligar o computador? Eu ensinei. Ela sabe. Ela sabe esse processo da venda aqui? Ela sabe abordar no telefone? Sabe mexer no sistema? Eu ensinei. Se a pessoa sabe, vai estar ali. E aí, semanalmente, a gente chama as pessoas e valida isso. Eu faço 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Durante o primeiro experiência de 45 dias, eu faço toda semana. Para avaliar isso. É óbvio que o que eu estou avaliando no primeiro mês não é a mesma coisa que eu avalio no segundo, porque a pessoa já sabe muito mais. E lá para o segundo mês já começa a cobrar venda. Então, os meus checklists, eles já começam a aumentar a entrega de acordo com o tempo. Né? E aí sim, eu tenho certeza se eu quero essa pessoa ou não. Pessoal, você que está assistindo a gente no YouTube, não tá no 1,5, tá? É porque a Ana entrega tudo isso aqui mesmo.
Não tá no e-mail. Você tá escutando a gente no 1.0 normal, tá? Mas é que eu falei pra Ana, a gente tem 40 minutos, tem que falar tudo que deve falar nesse meio tempo e ela tá entregando um MBA pra nós nesse tempo. Socorro. Já tá. Falta 2 minutos pra acabar. O que eu vou fazer agora? Eu tenho mais 20 perguntas? Não dá, vou ter que fazer 2 pra gente encerrar e vai ter que ter o segundo episódio, não adianta. Vai ter que ter. Ana, pra gente ir pra reta final, né? O pessoal da mentoria tá esperando nós lá também. Mas abre a sala lá que a gente já chega. Olha só, eu vou te pedir mais uma coisa. Quais são pilares? Pra gente ter uma ideia, tá? Tem um empresário aqui que tá te escutando e ele fala assim, opa, gostei da Ana. A Ana é profunda, a Ana é boa, ela sabe o que tá falando. Mas quais são os pilares? Aonde que tu vai atuar ajudando a vida desse empresário, caso tu mentore esse empresário, né? Quais são áreas que tu olha, assim, normalmente? Olha, eu olho 3 pilares, 4 pilares, 5 pilares. Quais são esses pilares que tu olha para ele entender o caminho que tu vai ajudar ele a resolver na empresa dele? Domínio pessoal, porque se o empresário não tiver domínio pessoal, de emoção, de gestão, e até perfil comportamental, ele não vai saber lidar com as pessoas. Cultura, missão, visão, valores, princípios e todo o que pode, o que não pode, todo manual de cultura a gente cria juntos também. Nosso manual tem mais de 40 páginas, tudo. Eu trago clareza. Não venha me dizer que tu não sabia. Tá clareza. Escrito, tá combinado, tá ali. Tá não vem me enrolar. Aí eu trago sobre liderança e gestão. São os 4 pilares que eu trabalho muito nas mentorias. E eu vejo que tu fala muito de vendas. Muito. Então, porque tudo isso é para vender. Sim. Tudo é para vender. Eu não vou fazer nada que não seja trazido para vender. Tudo é resultado, tudo é venda, tudo é dinheiro, tudo é lucro, tudo é caixa. Porque eu quero crescer, então sem isso eu não consigo. Mas eu preciso trabalhar né, o domínio pessoal, cultura, liderança, gestão e vendas, se for o caso. Ótimo. Gostei desse pacote, já quero contratar, né? É o que a gente precisa para nossa empresa. E, Ana, para a gente deixar um convite, de repente 1 ou 2 convites, né? Mais um agora é sobre o teu evento. A gente vai ter um evento agora dia 20 de setembro. Se tu quiser olhar para cá, para essa câmera, já convida a pessoa. Dia 20 de setembro, né? Aonde que vai acontecer? O que vai acontecer nesse evento? Quem que tem que chegar lá? Se você é empresário da cidade de Tubarão, região, ou até fora também, porque tem vários mentorados fora do estado, e quer aprender um pouco mais do que eu estou falando, é óbvio que aqui o tempo é curto, é gestão, gente, é muita coisa. Só que eu tento trazer uma maneira muito prática, porque eu vivo isso diariamente, né? Eu sou empresária, eu sei as dores de um empresário, eu sei como é contratar, eu sei como é demitir, eu sei como é não ter controle sobre as informações, então isso é muito ruim e a gente não consegue crescer. E eu me senti muito cansada, muito exausta, eu trabalhava mais que todo mundo, ganhava menos do que todo mundo. Então, se você está nessa situação ou não, já está bem na tua empresa, mas quer melhorar e quer saber contratar direito, gerir uma empresa, até por sinal, nós somos Great Place to Work por 4 anos consecutivos. A Sempre Real é considerada uma das melhores empresas para trabalhar na América Latina. Então, eu sei o que eu estou falando, porque eu faço isso na minha empresa. Então, se você quiser isso na sua, eu te convido a participar do evento A Fórmula Real para Empresários, que vai acontecer em Tubarão, na CDL de Tubarão. Vai ser dia 20 de setembro, as vagas são limitadas, realmente não é mentira, realmente o espaço vai estar limitado, porque eu quero entregar com muita profundidade, então... Que é a tua marca. Que eu não consigo fazer de qualquer jeito. Se é para fazer, a gente tem que fazer bem feito. Então, eu te convido a participar, entra aqui no meu direct, escreve a palavra REAL, que eu vou, nosso time vai entrar em contato com você, vai te explicar realmente como vai funcionar, mas é uma oportunidade gigante para você levar a sua empresa no próximo nível e parar de procrastinar, parar de sofrer aí sozinho, porque eu consigo te ajudar. Qual é o teu arroba? Também. Consegue? Eu sei que consegue, quero. Qual que é o teu arroba? Ana Carla Liderança. Ana Carla Liderança, tá na tela aqui, né? Também tá na tela @Eduardo Arruda. Também quero agradecer MCast, Estúdio MCast, @ tá aqui. Quero agradecer a Lynx, uma cobertura maravilhosa, como sempre. Quero agradecer a Ana. 40 minutos que passa voando, né? A gente vai ter que fazer um segundo episódio de continuação, tenho certeza, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar. Mas sim, vai ser oportunidade pra gente se ver de novo. Eu fui na última imersão em Tubarão, fica 1h20, 1h30 de Florianópolis, então é fácil, é rápido. Para quem tá na região, vale muito a pena. Às vezes, e fiz muitas vezes, de pegar avião para São Paulo para ir numa imersão para aprender a metade do que eu aprendi em um dia com a Ana Carla.
Então, eu assino, recomendo, te convido. Se você tá em Santa Catarina, não tem desculpa nenhuma para não estar, né, no dia 20 de setembro, na cidade de Tubarão, é 1h30 de Florianópolis, para aprender muito sobre contratação, liderança, gestão, indicadores, vendas e ter um lucro real na tua empresa para tua empresa crescer. Ana, obrigado por estar aqui, né? Eu sei que dá aquele gostinho do a gente quer mais, mas é de propósito, é para daí a pessoa ir lá na tua imersão presencial, sabe? Para poder aprender, para a tua empresa estar mais estruturada, crescer com, sabe? Com potência, com clareza, sabendo aonde você quer chegar. E é isso que a gente quer trazer aqui, conteúdo sempre profundo para as pessoas, né? A partir do seu propósito, mas também com lucro, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente. Esse foi o nosso episódio número 34, né? Se quiser dar teu tchau também pra galera aí, fica à vontade. Agradeço o convite. Tu é uma pessoa que a gente quer estar perto, quer estar mais perto. Te agradeço por tu me impulsionar, tu é o meu mentor, então te agradeço por tu me impulsionar, tu me puxar, tu me cobrar, porque uma boa dominante gosta disso, dessa pressão, assim, de acreditar em mim, de estar lá no meu primeiro evento, de me parabenizar, de estar comigo. Para mim foi muito importante. Que Deus te abençoe, que seja logo uns 200 episódios aqui, que tu transforme cada vez mais vidas e me convide mais. Mas assim, entenda, 40 minutos eu tenho que me controlar ainda mais, entendeu? Para eu conseguir ser mais objetiva, porque eu quero tanto ajudar, quero tanto contribuir, que acaba estendendo o meu tempo. Mas agradeço vocês também a paciência em me escutar aqui e te convido mais uma vez a participar do nosso evento, dia 20 de setembro, que eu vou fazer com muito carinho. Se foi bom o primeiro, o segundo vai ser bem melhor, porque a minha cabeça está fervendo, entendeu? Para entregar ainda mais conteúdo, mais profundidade e prática, né? Para a pessoa sair sabendo fazer já. É tudo isso e muito mais. Então, bora para cima. Esse é o podcast Propósito, edição número 34. Vai pro ar agora em agosto ainda, daqui a alguns dias. Então, no YouTube e no Spotify. Valeu, obrigado!